A história política do Brasil sempre foi marcada por reviravoltas, momentos de tensão e esperança. E hoje, o país acordou em meio ao turbilhão de sentimentos, enfrentando o julgamento de Jair Bolsonaro, cercado por acusações, polêmicas e uma atmosfera de perseguição que muitos consideram injusta. O cenário parecia desolador, com discursos duros e decisões que pesavam sobre os ombros de milhões de brasileiros, especialmente daqueles que acreditam na força da direita e na mudança dos rumos políticos do país. Mas, como tantas vezes na história, tudo pode mudar num piscar de olhos. Em poucas horas, duas notícias vieram à tona e mudaram completamente o panorama de Brasília, reacendendo a esperança de muitos e mostrando que, por mais difícil que seja o caminho, nunca se deve duvidar da capacidade de Deus de transformar situações aparentemente irreversíveis. Desde cedo, os olhos do Brasil estavam voltados para o julgamento de Bolsonaro, cercado por controvérsias e alegações de tentativa de golpe de Estado. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, tornou-se figura central no debate nacional, sendo alvo de críticas intensas e acusações de parcialidade. Seu discurso, considerado por muitos como severo e impiedoso, parecia consolidar o ambiente de perseguição e sofrimento para Bolsonaro e seus aliados. No entanto, a primeira grande reviravolta do dia veio de um lugar inesperado: a audiência com Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, diante da Comissão de Segurança Pública do Senado. Tagliaferro apresentou provas consideradas irrefutáveis sobre supostas fraudes cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Em seu depoimento, ele detalhou como relatórios da Polícia Federal teriam sido manipulados, com datas retroativas e justificativas baseadas apenas em reportagens da mídia, sem respaldo concreto. Segundo as alegações, as operações de busca e apreensão, como a realizada na casa do empresário Luciano Heng, foram fundamentadas em documentos produzidos posteriormente, adulterados para legitimar ações que, na visão de Tagliaferro, não tinham motivo real. Essas revelações, se confirmadas, podem representar um divisor de águas no processo envolvendo Bolsonaro, colocando em xeque não apenas a imparcialidade do relator, mas também a própria legalidade das decisões tomadas até aqui. Com as evidências apresentadas por Tagliaferro, a continuidade do julgamento de Bolsonaro tornou-se praticamente impossível de ser justificada nos mesmos termos. Novos despachos e ofícios começaram a ser preparados, não apenas para autoridades brasileiras, mas também para organismos internacionais, evidenciando que o caso ganhou proporções globais. A possibilidade de anulação do julgamento, diante das provas de fraude processual, passou a ser discutida abertamente, trazendo alento àqueles que viam o processo como uma condenação antecipada, sem espaço para defesa justa. Mas o dia não parou por aí. Em meio ao clima de tensão e expectativa, uma segunda notícia veio como uma bomba sobre Brasília. Os partidos União Brasil e Progressistas anunciaram oficialmente o afastamento do governo federal. Em coletiva de imprensa, líderes dessas legendas comunicaram que todos os seus membros deveriam renunciar imediatamente a quaisquer cargos ocupados na administração, sob pena de punições disciplinares previstas nos respectivos estatutos. O gesto foi definido como um ato de clareza e coerência, uma resposta direta à cobrança dos eleitores por posicionamento firme diante dos acontecimentos recentes. A decisão desses partidos representa um impacto direto e profundo na composição política do Congresso Nacional e na capacidade do governo de aprovar projetos e manter a sua estabilidade. Somando União Brasil e Progressistas, são 109 deputados que deixam de apoiar o governo, entregando ministérios estratégicos e fortalecendo a oposição. Quando se inclui o Partido Novo e o União pelas Liberdades, UPL,
o número de parlamentares oposicionistas chega a 202, formando uma maioria capaz de bloquear qualquer iniciativa do executivo. Além disso, o líder do Partido Liberal, PL, publicou uma lista dos partidos favoráveis à anistia dos investigados e condenados em processos políticos, elevando o total de apoiadores da medida a 292 deputados, número suficiente para aprovar praticamente qualquer proposta no legislativo. Esses desdobramentos não apenas enfraquecem o governo Lula, mas colocam em xeque a continuidade de Alexandre de Moraes como relator e ministro. A pressão política, agora respaldada por provas contundentes e por uma articulação parlamentar robusta, transforma o que começou como um dia de tristeza em um dos momentos mais significativos para a direita brasileira nos últimos anos. A sensação de perseguição e derrota dá lugar à esperança renovada, à convicção de que a democracia e o Estado de Direito podem ser restaurados por meio da ação conjunta de líderes, parlamentares e cidadãos. Os partidos da oposição, agora fortalecidos, iniciam articulações intensas para aprovar a anistia total a todos os envolvidos nos processos judiciais considerados políticos. O clima de Brasília mudou drasticamente. O que antes era desânimo se transformou em entusiasmo e mobilização. Os líderes, antes acuados, agora reúnem forças para enfrentar o que chamam de ditadura judiciária, buscando restaurar as garantias constitucionais e a liberdade de expressão para todos os brasileiros. O episódio envolvendo Tagliaferro e Alexandre de Moraes passa a ser visto como símbolo da resistência contra abusos de autoridade e manipulação processual, marcando o início de um novo capítulo na história política nacional. É impossível ignorar o impacto dessas notícias sobre o governo Lula. Sem o apoio de dois dos maiores partidos do Congresso, o Executivo perde a base necessária para aprovar reformas, projetos e manter a governabilidade. A instabilidade se instala e o futuro do governo passa a depender da capacidade de negociação e reconstrução de alianças políticas. Para a direita, porém, o momento é de celebração e esperança. A possibilidade de reverter decisões consideradas injustas, de garantir anistia aos seus apoiadores e de enfraquecer adversários políticos anima a militância, mobiliza lideranças e reacende a fé no processo democrático. A mobilização não se limita ao âmbito político. Nas redes sociais, nas ruas e nos grupos de discussão, milhares de brasileiros expressam sua alegria, alívio e confiança renovada. Para muitos, esses acontecimentos são interpretados como resultado direto da oração, da fé e da perseverança. A crença de que Deus intervém nos momentos mais difíceis ganha força, motivando ainda mais pessoas a se engajarem, rezarem e lutarem por aquilo que consideram justo e necessário para o país. O sentimento de que tudo pode mudar rapidamente, de que não existem derrotas definitivas, permeia os discursos e impulsiona a mobilização nacional. A história nos ensina que grandes mudanças políticas costumam ocorrer em momentos de crise. O Brasil, mais uma vez, se encontra diante de uma encruzilhada, onde decisões e revelações inesperadas podem transformar completamente o rumo dos acontecimentos. O depoimento de Tagliaferro, ao expor supostas fraudes cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, levanta questionamentos profundos sobre a legitimidade de processos judiciais e a necessidade de transparência e responsabilidade das autoridades. Por outro lado, o afastamento dos partidos da base governista evidencia a fragilidade das alianças políticas e a força da vontade popular, que exige coerência e compromisso dos seus representantes. Para a direita brasileira, o dia de hoje será lembrado como o momento em que tudo mudou. A sensação de derrota transformou-se em esperança, a tristeza deu lugar à mobilização e a fé na capacidade de Deus, ou no poder do povo,
de operar mudanças inesperadas, se fortaleceu. Os próximos dias serão decisivos, com articulações intensas, debates acalorados e a expectativa de que as decisões tomadas em Brasília possam restaurar a confiança nas instituições e garantir justiça para todos. A mensagem que ecoa por todo o país é clara: nunca perca a esperança. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais sombrios que pareçam os dias, sempre existe a possibilidade de reviravolta, de vitória, de restauração da justiça e da liberdade. O Brasil mostrou mais uma vez que é capaz de se reinventar, de superar desafios e de construir um futuro melhor. A direita, fortalecida e unida, celebra as conquistas do dia e se prepara para os próximos passos, confiando que a mudança é não apenas possível, mas inevitável. Que esse momento inspire todos os brasileiros a nunca desistir, a continuar lutando, rezando e acreditando na força da democracia. Que as provas apresentadas sejam cuidadosamente analisadas, que o debate político seja pautado pela responsabilidade e pelo compromisso com o país, e que a esperança seja sempre maior do que o medo. O jogo virou e o Brasil inicia um novo capítulo de sua história, movido pela coragem, pela fé e pela determinação de construir um país mais justo e livre para todos. No final, o que fica é a certeza de que nada está perdido, de que tudo pode mudar num instante e de que a vontade do povo, aliada à fé e à perseverança, é capaz de transformar até os cenários mais adversos. Que cada brasileiro se sinta parte dessa mudança, que participe ativamente do processo democrático e que nunca duvide da capacidade de Deus ou da força coletiva de alterar os rumos da história. Hoje o Brasil acordou triste, mas termina o dia com esperança renovada. E essa é, talvez, a maior vitória de todas.